Já se sentiu preso, como se algo te impedisse de seguir em frente. Aham. Sabe, aquela sensação de que tem algo te bloqueando, te impedindo de alcançar o que você deseja. Sim, sim, compreendo. Pois é. Hoje vamos mergulhar fundo nessa ideia. A ideia de que o perdão, quem diria, pode ser a chave para desbloquear verdadeiros milagres nas nossas vidas. É fascinante como esse texto que a gente separou para hoje É, aborda essa conexão, né? Através das escrituras, usando uma perspectiva que pode ser nova para algumas pessoas. é verdade. E já de cara, o texto usa a expressão canalizador de milagres para falar sobre perdão. Hum, É uma ideia poderosa, né? sem O que dúvida. você acha? Imagine o perdão como um canal, sabe? Aham. Que remove obstáculos e abre caminho para a transformação positiva, para aqueles momentos de ruptura que a gente às vezes chama de milagres. Então, em vez de ser algo passivo, meio que, deixa pra lá. Isso, O perdão seria uma força ativa, exatamente. uma energia capaz de mover montanhas. É isso. É isso mesmo. O texto compara, inclusive, guardar ressentimento e raiva, sabe? Sei. A carregar uma âncora. Nossa. Esses sentimentos, eles nos prendem, nos impedem de navegar em águas mais profundas, onde os milagres podem estar esperando. Soltar essas âncoras, hein? E... Que sensação de leveza. É. O que será que se torna possível quando a gente se liberta do peso do ressentimento? Uma pergunta que vale a pena refletir. E o mais interessante é que o texto conecta o perdão aos princípios divinos, sugerindo que perdoar nos alinha com um poder superior. Me explica melhor isso. Como o perdão nos conecta a algo maior? Pense nas tradições espirituais que enfatizam o amor, a compaixão, a misericórdia. O perdão é a personificação dessas qualidades, né? É escolher superar o desejo de vingança e acessar uma fonte de graça que transcende as nossas limitações. Então, o perdoar, a gente está, se alinhando com princípios mais elevados, Exatamente. com qualidades divinas. É isso aí. E o texto usa exemplos bíblicos, né? Para ilustrar essa conexão entre perdão e milagres. Em Deuteronômio 26.8, por exemplo, a gente vê a libertação de Israel do Egito através de milagres incríveis. A história do Êxodo, uma das maiores narrativas de libertação que a gente já ouviu. E o texto conecta essa libertação à ideia do perdão como um precursor, sabe? Sim. Para experimentar esses milagres, Deus ouviu o clamor dos israelitas, viu o sofrimento deles e, em sua misericórdia, escolheu agir. Ou seja, perdão está ligado à intervenção divina, Isso. essa possibilidade de milagres. Que outros exemplos o texto nos dá? Outro trecho marcante é Daniel 9.9, que fala da disposição de Deus em perdoar até mesmo aqueles que se rebelam contra ele. É desafiador, né? Perdoar quem nos feriu já é difícil, mas perdoar quem se afastou de bem de tudo. Isso é outro nível. Com certeza. E o ponto que o texto enfatiza é que todos nós precisamos de perdão, né? Todos erramos, cometemos falhas, nos desviamos do caminho. Reconhecer a nossa própria necessidade de perdão pode amolecer os nossos corações e tornar mais fácil estender essa graça aos outros. É como aquele ditado: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Exatamente. E aí o texto nos leva para Neemias 9:17, que descreve como Deus se manteve compassivo e misericordioso com os israelitas, apesar da teimosia e rebelião deles. Então, mesmo quando eles erravam feio, o amor e o perdão de Deus permaneciam constantes. Sim. E o texto usa esse exemplo para reforçar o conceito do amor e da graça incondicionais de Deus. É um lembrete de que perdoar não significa concordar com o erro, mas sim escolher amar apesar das falhas, tantas nossas quanto as dos outros. Entendi. Estamos começando a ver um padrão aqui. Perdão, amor divino e a possibilidade de milagres, tudo interligado. O que mais o texto nos diz sobre isso? Bom, seria impossível falar de perdão sem mencionar as palavras do próprio Yeshua, Jesus, né? Claro, o que ele nos ensina sobre perdão. O texto cita Mateus 6.14 e 15, onde a gente encontra o famoso ensinamento de Yeshua sobre a importância de perdoar para recebermos o perdão do Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É. Lembro bem dessa passagem. Essa passagem destaca a reciprocidade do perdão, né? Não é uma via de mão única. Não. Para receber perdão, a gente precisa estar disposto a perdoar. Então é como um ciclo. Isso. A gente perdoa, é perdoado. E isso abre caminho para mais perdão e potencialmente para milagres. Exatamente. E essa ideia do perdão como um caminho para a transformação ecoa por todas as escrituras. O texto menciona também Atos 10.43, que fala sobre o perdão dos pecados através de Yeshua. Sim. Isso se conecta à crença cristã na redenção e salvação, certo? Isso. Que ao aceitarmos Yeshua, a gente pode ser
purificado dos nossos erros passados e recomeçar. Exatamente. Fala sobre o poder transformador do perdão em um nível espiritual. Nossa, essa conversa está ficando profunda. Mas é incrível como o texto está entrelaçando o perdão, amor divino, milagres e redenção, criando um panorama extraordinário. O que mais ele explora? Em seguida, o texto nos leva aos escritos de Paulo. Sim. Especificamente 2 Coríntios 2:10 e 11, onde ele faz uma declaração fascinante sobre a importância do perdão. É legal. Ele destaca que, ao negar o perdão, estamos dando vantagem a Satanás. Uau, agora entramos no território da batalha espiritual, que explica melhor isso. Como a falta de perdão dá vantagem a Satanás. Quando nos apegamos à raiva e ao ressentimento, a gente permite que essas emoções negativas, né, Sim. se fortaleçam dentro de nós. E isso cria um terreno fértil para a amargura, para a negatividade e até mesmo para o desespero. É como se a gente estivesse criando um espaço para escuridão dentro da gente. Exatamente. E essa escuridão pode nublar o nosso julgamento, enfraquecer a nossa fé e nos impedir de experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus. Entendi. Então, ao escolher o perdão, a gente não está só se libertando da raiva, mas também optando por sair da escuridão e caminhar em direção à luz. Com certeza. E ao fazer isso, a gente se alinha com os princípios divinos, se abre para a cura e cria espaço para que os milagres se manifestem nas nossas vidas. Nossa, estou realmente começando a compreender a profundidade dessa conexão entre perdão e milagres. Não é só um conceito bonito e reconfortante, né? É um poderoso princípio espiritual com implicações reais nas nossas vidas. Que outros exemplos o texto usa para ilustrar isso? Ele também relaciona o perdão ao nosso bem-estar físico. Ele cita o Salmo 103.3, que fala sobre a ligação entre perdão e cura. Interessante. Como o perdão impacta a nossa saúde física emocionalmente? Faz sentido, mas qual é a ciência por trás disso? Pesquisas mostram que guardar raiva e ressentimento pode ter efeitos negativos na nossa saúde física. Eleva a pressão arterial, aumenta o risco de doenças cardíacas, enfraquece o sistema imunológico e até contribui para dores crônicas. Caramba, não fazia ideia do impacto que isso pode ter. Pois é. Então, ao perdoar, a gente não está só fazendo algo bom para a nossa alma, mas também aumentando as chances de viver uma vida mais longa e saudável. Exatamente. E o texto enfatiza essa abordagem holística do perdão, sugerindo que ele nos beneficie em todos os níveis: emocional, espiritual e físico. Estou impressionado. Perdão como chave para desbloquear milagres, para experimentar a intervenção divina, para melhorar a saúde, é muita coisa para processar. Realmente é. Mas também é incrivelmente empoderador, porque o que o texto nos diz é que a gente tem uma escolha, né? Sim. A gente pode permanecer acorrentado às âncoras do ressentimento e da raiva, ou a gente pode escolher soltá-las e navegar em direção a uma vida com mais paz, alegria e, sim, até milagres. Que lindo. Mas me diga, qual o primeiro passo para soltar essas âncoras? Por onde começar essa jornada do perdão? O texto enfatiza que perdoar não significa ignorar a ofensa, dizer que o que aconteceu foi aceitável ou esquecer a dor causada. Trata-se de escolher se libertar do fardo da raiva e do ressentimento. Então a gente precisa mudar o foco do que nos aconteceu para a forma como a gente escolhe reagir a isso. Isso mesmo. É reconhecer que a raiva, muitas vezes, ela nos machuca mais do que a pessoa que nos feriu, né? E entender que perdão é um presente que a gente dá a nós mesmos. Estou começando a entender. Mas, confesso, perdoar pode ser muito difícil, principalmente quando a gente foi profundamente magoado. Sim. Que conselho o texto nos dá para lidar com essa dificuldade? Ele reconhece que o perdão é um processo, não um evento único. Pode levar tempo, oração e até mesmo acompanhamento profissional, sabe? Sim. Para superar a dor e chegar a um lugar de genuíno perdão. Que bom saber disso. Então, tudo bem se não acontecer da noite para o dia. Com certeza. O importante é a gente continuar dando passos na direção certa, né? Talvez o primeiro passo seja simplesmente reconhecer que a gente precisa perdoar, mesmo que ainda não estejamos prontos. Exatamente. Trata-se de fazer uma escolha consciente de caminhar em direção ao perdão, mesmo que pareçam pequenos passos no início. Adorei essa ideia. Pequenos passos, esforço consistente e disposição para abrir o nosso coração à possibilidade de cura e transformação. E lembre-se, quando a gente já discutiu, o texto enfatiza que a gente não está sozinho nesse processo, né? A gente pode buscar força na nossa fé, na oração e no apoio de outras pessoas que compreendem o que a gente está passando. É muito importante saber que a gente não está sozinho nessa jornada. Conversamos sobre a conexão entre perdão e milagres, os exemplos bíblicos que ilustram essa conexão e os passos práticos que a gente pode dar em direção ao perdão. Que outras mensagens importantes o texto nos deixa?
Ele resume tudo de forma linda, sabe? Ao dizer que o perdão é um caminho para a liberdade, para a cura e para o crescimento espiritual. Não se trata apenas de deixar o passado para trás, mas de se abrir para um futuro com mais possibilidades. Que mensagem poderosa. O perdão como um portal para a liberdade, a cura e o crescimento. Tenho certeza que está ressoando em nossos ouvintes, tanto quanto em mim. Espero que sim. A mensagem central do texto é de esperança e empoderamento, né? Lembrando a gente que, independentemente do que a gente passou, ou da profundidade da nossa dor, o perdão é sempre possível. E com perdão vem a possibilidade de milagres. Exatamente. Milagres nos nossos relacionamentos, milagres na nossa saúde, milagres na nossa vida espiritual. Essa foi uma imersão profunda e enriquecedora. Obrigada por compartilhar sua sabedoria e conhecimento com a gente, Imagina. nos ajudando a entender essa profunda conexão entre perdão e milagres. O prazer foi meu. Sempre gosto de explorar esses temas com você. Para os nossos ouvintes, fiquem ligados. Voltamos na segunda parte dessa imersão para explorar ainda mais o poder transformador do perdão. Até a próxima. Temos mais insights fascinantes para compartilhar. Até lá, pensa nas âncoras de ressentimento que vocês carregam. É. Como se sentiriam ao soltá-las? Que milagres os aguardam do outro lado? Vale a pena refletir sobre isso. A gente continua essa conversa na segunda parte. Até breve. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte da nossa imersão no poder do perdão. Na primeira parte, a gente viu como o perdão pode ser um canalizador de milagres, né? É verdade. Exploramos a ideia do perdão como uma força capaz de abrir caminho para transformações. E vimos exemplos poderosos nas escrituras que ilustram essa conexão, né? Sim. E agora, a gente vai mergulhar ainda mais fundo no texto, analisando algumas passagens específicas que nos ajudam a entender melhor a natureza do perdão, os desafios que a gente enfrenta e as recompensas incríveis que aguardam aqueles que abraçam essa prática transformadora. Tô pronto para continuar explorando. Qual a primeira passagem que vamos analisar? O texto destaca um trecho do livro de Êxodo, especificamente Deuteronômio 26.8. Essa passagem descreve a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, uma história repleta de eventos milagrosos, né? Sim. A abertura do Mar Vermelho, o maná do céu, as pragas, uma narrativa épica de intervenção divina. É isso aí. E o texto relaciona essa libertação à ideia do perdão como um precursor para experimentar esses milagres. Deus ouviu o clamor dos israelitas, viu o sofrimento deles e, em sua misericórdia, escolheu agir. Então, o perdão está ligado à intervenção divina, à possibilidade de milagres. Que outros exemplos o texto nos dá? Outra passagem poderosa é Daniel 9.9, que fala da disposição de Deus em perdoar até mesmo aqueles que se rebelam contra ele. Perdoar quem nos feriu já é difícil, mas perdoar quem se afastou completamente do caminho. Isso me traz um desafio enorme. Como a gente pode aplicar esse tipo de perdão em nossas vidas? É um desafio, sem dúvida. Mas o texto nos lembra que todos nós precisamos de perdão, né? Todos erramos, cometemos falhas, nos desviamos do caminho. Reconhecer a nossa própria necessidade de perdão pode nos ajudar a ter mais compaixão e estender essa graça aos outros, mesmo quando parece não merecer. Me faz pensar naquele ditado: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Acho que essa passagem nos convida à humildade, a reconhecer que todos nós somos falhos e precisamos da misericórdia divina. Exatamente. E o texto nos leva para Neemias 9.17, que descreve como Deus se manteve compassivo e misericordioso com os israelitas, apesar da teimosia e rebelião deles. Então, mesmo quando eles erravam feio, o amor e o perdão de Deus permaneciam constantes. É como se essa passagem nos mostrasse que Deus está sempre disposto a nos perdoar, não importa o que temos feito. Sim. O texto usa esse exemplo para reforçar o conceito do amor e da graça incondicionais de Deus. É um lembrete de que perdoar não significa concordar com o erro, mas sim escolher amar, apesar das falhas tanto nossas quanto as dos outros. É sobre oferecer uma nova chance, tanto para nós mesmos quanto para quem nos feriu. Começa a entender melhor a profundidade do perdão. Não é simplesmente esquecer o que aconteceu ou fingir que não dói. É sobre escolher amar e se libertar do peso da mágoa. É exatamente isso. O perdão é um ato de libertação. E para ilustrar essa ideia, o texto nos leva para o Novo Testamento, onde a gente encontra os ensinamentos de Yeshua, Jesus. Claro, o que Feli nos ensina sobre perdão. Sempre fico curioso para saber como Yeshua abordava temas tão complexos. O texto cita Mateus 6.14 e 15, onde a gente encontra o famoso ensinamento de Yeshua sobre a importância de perdoar para recebermos o perdão do Pai. Sim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Lembro bem dessa passagem. É um ensinamento tão simples, mas tão profundo ao mesmo tempo. Essa passagem destaca a reciprocidade do perdão, né? Não é uma via de mão única. Para receber perdão, a gente precisa estar dispostos a perdoar. É como se o perdão fosse uma moeda de troca. Para recebê-la, a gente precisa estar dispostos a oferecê-la. É como um ciclo. A gente perdoa, é perdoado e isso abre caminho para mais perdão
e potencialmente para milagres. Exatamente. E essa ideia do perdão como um caminho para a transformação ecoa por todas as escrituras. O texto menciona também Atos 10:43, que fala sobre o perdão dos pecados através de Yeshua. Essa passagem se conecta à crença cristã na redenção e salvação, certo? Através da aceitação de Yeshua, a gente pode ser purificado dos nossos erros passados e recomeçar. É como se o perdão nos oferecesse uma nova chance, o recomeço. Exatamente. Fala sobre o poder transformador do perdão em um nível espiritual. E para aprofundar ainda mais essa ideia, o texto nos leva aos escritos de Paulo. Paulo sempre tem uma perspectiva interessante sobre os ensinamentos de Yeshua. Qual a visão dele sobre o perdão? Em 2 Coríntios 2:10-11, Paulo faz uma declaração fascinante sobre a importância do perdão, destacando que, ao negar o perdão, a gente está dando vantagem a Satanás. Ele nos alerta para o perigo de deixar que a amargura e o ressentimento dominem nossos corações. Uau, essa parte sobre a batalha espiritual é realmente intrigante. Como a falta de perdão dá vantagem a Satanás. Sempre me perguntei sobre isso. Pensa da seguinte forma: quando nos apegamos à raiva e ao ressentimento, a gente permite que essas emoções negativas se fortaleçam dentro de nós. Isso cria um terreno fértil para a amargura, para a negatividade e até mesmo para o desespero. É como se a gente estivesse abrindo uma porta para a escuridão dentro de nós. Faz sentido. Quando estamos dominados por sentimentos negativos, fica mais difícil enxergar a luz e agir com amor e compaixão. Exatamente. E essa escuridão pode nublar o nosso julgamento, enfraquecer a nossa fé e nos impedir de experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus. Ela se torna uma barreira para os milagres que a gente está discutindo. Então, ao escolher o perdão, a gente não está só se libertando da raiva, mas também optando por sair da escuridão e caminhar em direção à luz. Com certeza. E ao fazer isso, a gente se alinha com os princípios divinos, se abre para a cura e cria espaço para que os milagres se manifestem em nossas vidas. Essa conversa está me fazendo repensar minha própria relação com o perdão. Às vezes, é mais fácil guardar rancor do que se abrir para a cura. Mas estou começando a entender que o perdão é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. E para ilustrar os benefícios do perdão em diferentes aspectos da nossa vida, o texto nos leva para o Salmo 103:3. O que esse salmo nos ensina sobre perdão. Ele relaciona o perdão ao nosso bem-estar físico, destacando a ligação entre perdão e cura. Perdoar pode realmente impactar nossa saúde física. Me fale mais sobre essa conexão. Pesquisas mostram que guardar raiva e ressentimento pode ter efeitos negativos na nossa saúde física. A raiva crônica pode elevar a pressão arterial, aumentar o risco de doenças cardíacas, enfraquecer o sistema imunológico e até contribuir para dores crônicas. O perdão, por outro lado, libera o corpo desse estresse e abre espaço para cura. Caramba, eu não fazia ideia do impacto que o perdão pode ter na nossa saúde. É incrível como algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão desafiador, pode trazer tantos benefícios para nossas vidas. Realmente é. O texto enfatiza essa abordagem holística do perdão, sugerindo que ele nos beneficie em todos os níveis: emocional, espiritual e físico. Ou seja, o perdão não é apenas um conceito religioso ou filosófico. É uma prática que pode transformar nossas vidas de maneira profunda e abrangente. É sobre escolher a liberdade, a cura e o bem-estar em todos os sentidos. Exatamente. É sobre reconhecer que a gente tem uma escolha. A gente pode permanecer acorrentado às âncoras do ressentimento e da raiva, ou a gente pode escolher soltá-las e navegar em direção a uma vida com mais paz, alegria e sim, até milagres. E que tipos de milagres a gente pode esperar quando escolhe o perdão? Os milagres podem se manifestar de diversas formas. Às vezes, são eventos extraordinários, como aqueles que a gente encontra nas Escrituras, mas na maioria das vezes os milagres se manifestam de forma mais sutil. Um relacionamento restaurado, uma sensação de paz interior, uma solução inesperada para um problema que parecia insolúvel. Acho que muitas vezes a gente espera por grandes sinais, mas esquece de prestar atenção aos pequenos milagres que acontecem todos os dias. É verdade. O importante é cultivar uma postura de abertura e receptividade para reconhecer os milagres que se manifestam em nossas vidas, por menores que pareçam. Me fale mais sobre como a gente pode cultivar essa postura de receptividade. É sobre silenciar a mente, aquietar o coração e se conectar com a fonte divina que habita em cada um de nós. É sobre ter fé, confiar no processo e se entregar ao fluxo da vida. Essa conversa está me inspirando a buscar o perdão na minha própria vida, a me libertar das mágoas do passado e me abrir para a possibilidade de milagres. Que bom ouvir isso. Lembre-se, o perdão é um processo que leva tempo. Seja paciente consigo mesmo, peça ajuda quando precisar e confie que a cura é possível. E para aqueles que estão ouvindo e se identificam com essa busca por perdão, o que você diria? Diria que não estão sozinhos. Todos nós enfrentamos desafios, cometemos erros e nos magoamos ao longo da vida. O perdão é um presente que a gente pode oferecer a nós mesmos e aos outros, um passo em direção à liberdade, à cura e à plenitude. E para inspirá-los ainda mais nessa jornada, a gente vai explorar mais algumas passagens inspiradoras na próxima parte da nossa imersão. Mal posso esperar.
Até a próxima, pessoal. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa imersão no poder transformador do perdão. Nessa jornada, a gente explorou exemplos bíblicos, a ciência por trás do perdão e as implicações espirituais de escolher se libertar do ressentimento e da raiva. A gente realmente mergulhou fundo no tema, né? Vimos o perdão de várias perspectivas. Exatamente. E antes de finalizarmos, queria retomar algo que você mencionou. A ideia do perdão como um processo e não um evento único. É um ponto crucial que o texto também enfatiza. Perdoar nem sempre é fácil, principalmente quando fomos profundamente magoados. E não se trata de reprimir nossas emoções ou fingir que o que aconteceu não teve importância. É sobre reconhecer a dor, permitir que a gente a sinta e então escolher seguir em frente de uma forma que honre nossa cura e crescimento. Então é normal levar tempo, enfrentar dificuldades e até buscar ajuda ao longo do caminho, né? Com certeza. O texto nos lembra que a gente não está sozinho nesse processo. A gente pode encontrar força na fé, na oração e no apoio de outras pessoas que compreendem o que a gente está passando. É um alívio saber disso. É fácil se sentir isolado na dor, mas saber que outras pessoas já passaram por isso e que existem recursos disponíveis para nos ajudar faz toda a diferença. Sim, com certeza. E lembre-se, como o texto destaca, o perdão é, em última análise, um presente que a gente dá para si mesmo. Trata-se de se libertar do fardo, da raiva e do ressentimento para poder experimentar mais paz, alegria e liberdade. Então não se trata da outra pessoa, mas é de recuperar o nosso próprio poder e escolher viver uma vida que não seja definida pelas mágoas do passado. Exatamente. E como a gente viu, o perdão não beneficia só no nível emocional. O texto aponta para os benefícios físicos e espirituais também, ligando o perdão à cura, ao crescimento espiritual e até à possibilidade de milagres. E esses milagres podem se manifestar de diversas formas, né? Nem sempre é sobre abrir mares ou receber maná do céu. É verdade. Às vezes os milagres são mais sutis. Um relacionamento restaurado, uma nova sensação de paz, uma solução inesperada para um problema desafiador. O texto nos encoraja a estar abertos à possibilidade de milagres em todas as áreas da vida, confiando que, à medida que nos alinhamos com os princípios do perdão e do amor divino, a gente cria espaço para que esses milagres se manifestem. Interessante. Mas, e quando a pessoa que nos feriu não pede perdão ou reconhece o erro, a gente ainda assim precisa perdoá-la? Ótima pergunta. E o texto aborda isso também. Ele enfatiza que perdoar não significa aprovar as ações da outra pessoa ou desculpar seu comportamento. Trata-se de nos libertarmos do controle da raiva e do ressentimento, independentemente de a outra pessoa buscar nosso perdão ou reconhecer o dano que causou. Então é realmente sobre a nossa mudança interna, a nossa disposição de desapegar mesmo que a outra pessoa não esteja envolvida no processo. Exatamente. É reconhecer que guardar raiva só nos prejudica, que nos mantém presos ao passado e nos impede de experimentar plenamente a alegria e a liberdade que vem com o perdão. No fundo, essa liberdade, essa alegria, essa abertura para milagres é o que realmente importa nessa jornada do perdão. Com certeza. Espero que nossos ouvintes estejam saindo daqui inspirados e encorajados a abraçar o perdão como um caminho para uma cura, uma integridade e uma transformação espiritual mais profundas. Eu também. Esta foi uma conversa rica e inspiradora. Obrigada por compartilhar sua sabedoria e conhecimento com a gente. O prazer foi meu. É sempre um privilégio mergulhar fundo nesses temas com você. E aos nossos incríveis ouvintes, obrigado por se juntarem a nós nessa jornada. Se vocês se sentirem inspirados a explorar o poder do perdão em suas próprias vidas, encorajamos vocês a revisitarem as escrituras que discutimos, buscarem orientação em suas comunidades de fé e se lembrarem de que não estão sozinhos neste caminho. E como sempre, mantenham a mente aberta, o coração receptivo e estejam atentos aos milagres cotidianos que esperam para serem descobertos ao nosso redor. Até a próxima, mergulhadores. Continuem explorando, aprendendo e mergulhando fundo.